Flamengo define retornos para decisão na Libertadores. Desfalques e Boto vai falar sobre tudo aqui com a gente. Fala, nação rubro-negra, o vídeo de hoje traz atualizações quentíssimas direto do Ninho do Urubu, às vésperas do jogo decisivo contra o Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo que acontece hoje, 9h30 da noite. Vamos falar aqui sobre os jogadores lesionados que podem voltar, quem ainda preocupa, os bastidores do rival que já está eliminado, as diferenças gritantes entre os elencos e as declarações polêmicas de José Boto sobre técnicos portugueses e o futebol brasileiro. Mas antes de seguir, irmão, na humildade, aproveita para deixar o like no vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Você tem que entender que isso fortalece, irmão, demais o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer aqui no YouTube, no meu canal. Vamos, então, nesse momento para as notícias. Começamos com a atualização oficial sobre os lesionados do Flamengo. O clube divulgou ontem, terça-feira, a situação clínica de só seis jogadores, hein, que seguem fora por lesão ou recondicionamento físico. A boa notícia é que Alan, Gerson, Eric Pulgar e Vinha estão mais próximos do retorno, enquanto Plata e De La Cruz ainda devem demorar um pouco mais. Alan teve excelente evolução na lesão da coxa direita, na coxa direita, e será relacionado para a partida de hoje contra o Deportivo Táchira. Gerson, que assustou a torcida com dores no joelho, fez atividade no campo e na academia, mas ainda é dúvida. Será que vai pintar? Eu acho que é provável que entre os relacionados e fique à disposição do Felipe Luiz, né? Tudo isso por causa daquela porcaria, daquele tapete lá, tapete de plástico reciclado que eles chamam de gramado lá do Allianz Parque. Falando sobre Vinha já não está mais no departamento médico, faz trabalho no momento físico e já pode reaparecer em breve, né? Lembrando que o lateral não joga desde agosto do ano passado. Pulgar segue fazendo atividades específicas com fisioterapeutas. Por outro lado, De La Cruz e Gonzalo Plata não serão opções nesta semana. A expectativa é que ambos voltem apenas durante o Mundial de Clubes. Plata, falando de Plata, por exemplo, está tratando o edema ósseo, no joelho e segue em fortalecimento muscular. Com tantos retornos e foco total, o Flamengo entra em campo hoje, daqui a pouquinho, 9h30, para enfrentar novamente, como já falei, o Deportivo Táchira no Maracanã. O adversário já está eliminado e ainda não somou nenhum ponto na competição. Não vai querer arrumar pontinho agora em cima do Flamengo, né? Os caras jogaram nada contra ninguém. Mas contra o Flamengo todo mundo quer jogar, mas todo mundo quer aparecer, porque o Flamengo é mídia, né? Então torcer aí para que o time do Flamengo entre concentrado e possa mostrar um futebol forte, e a gente ganhe tranquilamente, porque a gente depende se a gente ganhar com um bom saldo de gols, a gente não depende de resultado de ninguém, e é a melhor coisa que se tem a fazer, né? Mesmo assim, o técnico da equipe venezuelana, Edgar Pérez Greco, promete entrega total. Palavras dele: vamos lutar até o fim. É sacanagem, né? O maluco perdeu todas as guerras, todas as batalhas. Aí na última batalha ele quer ganhar a guerra, E nem ganha, esse cara do Flamengo não faz nada. Palavras dele ainda, Sabemos que será difícil, mas queremos terminar bem. Terminar bem com o quê, cara? Tu teve chance de fazer um monte de pontos. Aí você quer fazer 3 pontos em cima do Flamengo? Deixa de ser bobo, rapaz. Mesmo sendo o pior time da fase de grupos, da Libertadores, o único que ainda não pontuou, o Táchira chega no Maracanã com um elenco completo. O clube já está classificado para a final do campeonato venezuelano, o que permite que foquem totalmente na despedida da competição. Contra quem? Contra o Flamengo. Uma coisa importante é que vários veículos de informação, eu acho que eu também comentei aqui em algum momento, porque essa é a informação que nós tínhamos, que o Deportivo Táchira estava focado aonde? No campeonato venezuelano e não ia trazer os jogadores titulares, mas isso mudou. Notícia de ontem, Ontem, meia-noitinha, eu estou postando isso agora com vocês, publicando isso agora, é que como já se classificou lá, vai vir o time com força total. Então o Flamengo não pode entrar de bobeira. Hoje eu até vi alguém falando aí, algum influencer, comentando que o time vai estar desfalcado. Não vai estar. O time deles vai estar inteiro. Então o Flamengo tem que jogar na moral. O técnico venezuelano afirmou que vai escalar força máxima, mesmo com o time desgastado fisicamente.
E a situação do Mengão no grupo, né? O Flamengo está em segundo com 8 pontos, um atrás do Central Córdoba. Para garantir a liderança, o Mengão precisa vencer hoje o Táchira e torcer por vitória da LDU sobre os argentinos. Além disso, o Flamengo precisa melhorar também o seu saldo de gols. Por isso, uma vitória por 2 ou mais gols será essencial para brigar pela primeira colocação num possível triplo empate. Porque pode ser que todo mundo fique com a mesma pontuação, né? Então o Flamengo está com 8 pontos, se vencer vai a 11, e aí dependendo de como fica o placar dos outros, o jogo dos outros, fica todo mundo com 11 pontos, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Em caso de empate, Flamengo empatando, ele ainda pode se classificar, mas bate na madeira, desde que a LDU não vença o jogo. Mas se perder, a vaga nas oitavas vira risco real e dependerá do saldo de gols. A LDU recebe o Central Córdoba também hoje, né, nessa quarta-feira, às 9h30 em Quito, a 2.850 metros de altitude. E se o duelo já traz tensão pela classificação, a disparidade entre os elencos, né, Flamengo e Deportivo Táchira, só aumenta a responsabilidade do Mengão de vencer. De acordo com o site, só para vocês terem noção, vou falar agora aqui sobre valores do time do Flamengo e do Deportivo Táchira, tá? De acordo com o site Transfermarkt, Michael sozinho vale mais do que todo o elenco do Deportivo Táchira. Aí você entende porque a torcida do Flamengo, irmão, cobra o jogador. Só o Michael vale mais do que todo o time do Deportivo Táchira. Aí o cara entra e não joga bem. Último jogo, tá? Eu também tenho escutado um monte de gente falar, o Michael jogou bem. Eu já falei que ele jogou, ele entrou e deu mais velocidade. Mas de novo, a gente não joga correria. Ele precisa estar em campo e fazer gols, cara. Ou se não fizer gol, ser assistente, muita assistência, não líder, mas ele precisa dar muita assistência, cara. Temos o centroavante, então o cara tem que alimentar. Agora, eu vi vários lances, de novo, no último jogo, que ele pega a bola, ele corre e ele daqui a pouco perde a bola, porque ele quer dar mais um drible e não, ele tá sem confiança, cara. E aí? Mas, de novo, o Flamengo, a torcida tem que cobrar, porque só o Michael vale mais do que todo o time do Deportivo Táchira. Então, não existe possibilidade de perder esse jogo. E ainda, os jogadores que ganham, o que ganham o time do Flamengo tem que jogar bola. E a gente está aqui para cobrar. Voltando aqui a falar, só para você ter noção, o atacante do Flamengo, ele está avaliado em 7 milhões de euros, cerca de 44,6 milhões de reais. Já o elenco inteiro do time venezuelano vale 6,75 milhões de euros. Ou seja, Michael vale 7 milhões. Os caras valem 6 milhões e 75. Pensando em reais, Michael vale 44 milhões e 600 mil e o time dos caras vale 43 milhões. Ou seja, mano, o Flamengo não pode dar mole. E Michael nem é o jogador mais valioso do Flamengo. Eu falei do Michael por quê? Porque o Michael é quem tem sido alvo de críticas, né? Mas a gente tem jogadores que valem bem mais do que o Michael. Deixa eu ver aqui se tem mais informação sobre isso. Só para vocês terem noção, o Michael está na 13ª posição no ranking interno do Flamengo em relação a quem é mais valioso. Ele é o 13º, irmão. O zagueiro Pablo, que não vem sendo utilizado por Felipe Luiz, tem o mesmo valor de mercado que o jogador mais caro do Táchira. Olha a loucura. O Pablo, que nem é relacionado, irmão, tem o mesmo valor do mais caro do Deportivo Táchira. O jogador Carlos Vivas, tá, de 23 anos, avaliado em 900 mil euros. Uma diferença brutal que aumenta ainda mais a obrigação de vencer com bom futebol, né, autoridade. Isso é fato. O Flamengo não pode dar mole hoje. Enquanto o Flamengo se prepara para esse duelo decisivo, Botinho, José Boto, também movimentou os bastidores com declarações fortes. Durante a terceira conferência, eu acho que é esse o nome, terceira conferência Bola Branca, tá? que ocorreu em Lisboa, o diretor do Flamengo falou sobre a moda dos técnicos portugueses no Brasil e fez críticas ao modelo adotado por alguns clubes brasileiros. Palavras dele: procuram treinadores portugueses por moda. Eles têm uma cultura de trabalho e estudo que não é habitual no Brasil. A cultura tática é muito forte. Isso faz diferença em um cenário onde muitos técnicos locais, né, pararam no tempo, afirmou José Boto.
Mas ele não deixou de reconhecer que existem bons treinadores aqui no país, tá? Palavras dele. Há técnicos competentes no Brasil, mas muitos deles não têm oportunidade de mostrar trabalho, destacou o português. A fala reforça o debate sobre os critérios usados, pelos clubes na hora de contratar treinadores e como a influência europeia vem moldando o futebol brasileiro nos últimos anos. Visto que a gente não tem um treinador hoje na seleção brasileiro. E aí você pode falar assim, mas também estava difícil, né? Claro, e eu acho sim que o Carlo Ancelotti, se ele não der jeito na seleção, acabou, mano. Fecha a porta da CBF, manda todo mundo embora e vamos viver. Eu só torço pro Flamengo, mas eles estão sacanagem com a torcida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Normalmente há uma maldade nos técnicos. Tem técnico que é inteligente, a CBF também às vezes faz algumas coisas que de fato rola inteligência. Convocar muitos jogadores do Flamengo dá uma identidade para a seleção brasileira, cara. Você não vai parar para ver o jogo da seleção, tendo Gerson jogando, tendo Pedro? Claro que vai. Léo Ortiz, Danilo, Alexandre, olha só. O Wesley, putz, o Pedro não foi convocado nessa última, eu sei, mas imagine, se está todo mundo ali, você vai querer ver o jogo, pô. E aí você aumenta a paixão novamente pela seleção brasileira. Então, o cara termina às vezes preferindo começar a trazer mais gente do Brasil para jogar na seleção do que os caras da Europa. Não é o caso, mas isso pode acontecer. Só do Flamengo 5. É isso aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais informações sobre José Boto. Vamos lá, falando sobre isso, sobre o Campeonato Brasileiro agora, José Boto também comentou lá na reunião que ele estava. Palavras dele. É uma liga muito competitiva. No começo você acha que são 7 ou 8 candidatos, mas na realidade serão 3 ou 4 brigando pelo título até o fim. Agora eu finalizei, O Boto falou bastante aí. Eu gostaria de saber de você. Tô acabando com o vídeo, 12 minutos de vídeo. Queria saber de você, torcedor do Mengão, parceiro. Qual deve ser o time ideal para hoje, o duelo contra o Deportivo Táchira? Você pouparia alguém ou iria com força total? Eu, força total. E sobre é claro, eu sempre penso assim, se o cara tá com risco de se lesionar, aí não bota, pô. Não tem como, vai lesionar para ficar um mês parado, 6, 1 ano, tá doido. E agora, sobre as declarações aí sobre nosso amigo José Boto, você concorda que os técnicos brasileiros têm pouca chance e ainda que os portugueses se destacam por metodologia? Eu gostaria de saber de você. Aqui, compartilha já, irmão, comenta. Eu preciso que você entenda que o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento com os amigos do Mengão, cara, isso fortalece demais. Então, na humildade, vamos fortalecer o canal. Vamos fazer com que esse bichinho aqui, só suba. Só para lembrar, um mês atrás tínhamos 40 seguidores. Dia 27 de abril, mais ou menos, 28 de abril. Estamos chegando hoje a 800 inscritos. Isso é muito Deus, é Deus o tempo todo. Na verdade, Deus fazendo e tocando aí no coração de vocês e vocês vindo aqui me assistir. Eu fico muito feliz por isso, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês, que nós tenhamos uma excelente quarta, uma semana inteira maravilhosa. E é isso. Tamo junto, nação rubro-negra. Saudações para sempre, Flamengo.